Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zará, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asá, Asá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal e nós estamos vendo na Sagrada Liturgia o que o Natal tem a ver com a paternidade de São José. A comparação, como podemos entender a origem de Jesus. Nós ouvimos o evangelho da genealogia de Jesus, desde Abraão até São José. 3 gerações, 14. Cada uma das gerações tem 14 gerações. A partir do nosso ponto de vista da história, as antífonas que começamos hoje, as antífonas do Ó, como nós todos os anos iniciamos antes do Natal, ó Sião, ó Rei, tantas outras antífonas que nós vamos acompanhar até o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, segundo a carne, a natureza humana. As antífonas nos direcionam de volta para o feliz evento da encarnação. Elas vão progressivamente nos levando à primeira vinda de Cristo, que torna possível os eventos salvíficos. Foi porque Cristo veio, Cristo encarnou, Cristo se tornou humano, que nós fomos salvos. E nós acompanhamos esses eventos na Semana Santa até a Páscoa, que é o coroamento da salvação. No entanto, essas antífonas também apontam para a segunda vinda de nosso Senhor, e nos ajuda
a estarmos sempre vigilantes, sempre de olhos bem abertos. E a preparação para o Natal começa com o advento, justamente falando-nos da última vinda de Cristo. No Natal é um modelo de como podemos preparar a segunda vinda de Cristo. Ele veio para os seus e os seus não o rejeitaram. Ele veio para as nações e as nações não quiseram. Portanto, com as antífonas do ó na liturgia, a igreja nos oferece uma ajuda nessa preparação. Uma ajuda que podemos dizer singela, mas ao mesmo tempo uma grande ajuda. O que podemos entender da genealogia de Jesus? Como eu falei no início, disposta em 3 partes bem ritmadas. Nós ouvimos as 3 partes da genealogia de Jesus, cada uma com 14 descendências. E como é bonito a história para chegar até aqui. A história de Jesus, a história da humanidade que se entrelaça com a história da salvação, a preparação para o advento, o Natal, que nós começamos com o advento. Então nós vamos conhecer a divisão destas gerações, 14 patriarcas, a genealogia de Jesus, que o evangelista nos apresenta hoje. Pois bem, queridos irmãos, a última parte do evangelho diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Nós percebemos que na descendência existe uma ruptura biológica, que vai desde Abraão, passando pela casa de Davi, até chegar a Jacó, pai de José. Parece tornar sem sentido a árvore genealógica de Jesus, já que ele não é filho biológico de José. De fato, se Cristo nasceu somente da Virgem Maria, como de fato nos ensina a fé católica, que sentido pode haver em remontar aos primórdios, voltar aos primórdios, ao povo eleito, para chegar a nosso Senhor? Se ele não nasceu da carne, bom, São José, embora fosse pai de Jesus, ele não gerou Jesus. Como nos ensina a Santa Igreja, pai na fé. Pela fé, São José gerou Jesus. Aquela mesma fé, em virtude da qual, aceitando Maria como sua esposa, ele aceitou também fazer parte do mistério divino, que no ventre dela fora gerado. Então José não gerou Jesus, mas ele aceitou esta geração divina e tornou-se pai de Jesus adotivo pela fé. Obedeceu a Deus em tudo e tornou-se assim servo fiel. Ele dispôs-se de si mesmo para servir a Deus, trazendo, cuidando do menino Jesus. Esse é o mesmo vínculo de fé que uniu São José com laços estreitíssimos a Jesus e a Maria. O que nos une também nós ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. Ou seja, essa grande família sagrada que nós temos na igreja, a família sagrada de Nazaré, quis Deus instaurar pelo dom da fé
sobrenatural da sua graça santificante. Deus quis que São José assumisse o Filho de Deus, mesmo sem ser pai biológico, mas ele precisava contar com uma formação, com a paternidade humana, para que assim pudéssemos ter a Sagrada Família e o modelo para todas as famílias da terra. Sem a Sagrada Família, somos membros mortos. Qual parentes ingratos? Quem não tem um parente ingrato, que parece que não saiu daquela família? Todos nós temos pessoas assim na nossa família, e aí deixamos de ser membros, parecemos gente estranha. Sagrada Família não tem isso, não tem ninguém estranho ali. Maria gerou Jesus no seu ventre, por obra do Espírito Santo, e Deus escolheu José para cuidar daquela família. E Deus colocou José para ser o pai daquela família, para traduzir a paternidade humana que Jesus precisava para chegar à sua idade de 33 anos e realizar o plano de Deus. Tudo isso foi Deus que quis, foi vontade de Deus. E é por esse motivo que, se nós quisermos preparar-nos bem para o Natal, precisamos, por um lado, conservar o dom da fé católica que nós temos, um laço sem o qual é impossível ser parte da família de Cristo, um laço indestrutível, e depois recuperar, por outro lado, o estado da graça, ou o estado de graça que nós recebemos e perdemos por causa do pecado, que é a confissão. Para o Natal precisamos fazer uma confissão geral dos nossos pecados, uma confissão boa, perfeita. Se não tivermos uma contrição perfeita, mas ao menos uma contrição imperfeita, mas que seja contrição. O que quer dizer contrição perfeita e contrição imperfeita? A contrição perfeita é um estado de arrependimento completo. E a contrição imperfeita é uma vontade de se converter. Ainda não conseguimos, mas nós temos vontade. Quando a gente, por exemplo, decide não mais por um pecado. Digamos que a gente é cobrador de imposto. E a gente vê que aquilo ali não é bom. Aquilo é um pecado grave. Aquilo me impede da salvação. E eu decido não pecar mais. E aí vou buscar o sacerdote e digo: padre, não quero mais isso. Isso é passado na minha vida. Estou completamente convencido de que pequei esse tempo todo e, com a graça de Deus, não quero mais e não vou mais. Essa é a contrição perfeita. A consciência de que aquilo prejudica a minha alma e eu não quero mais. E a contrição imperfeita? A contrição imperfeita está no campo da vontade. Eu não quero, mas pode acontecer. A contrição imperfeita é aquela capacidade que, pela graça de Deus, nós nos comprometemos, muito embora saibamos que pela fragilidade humana podemos voltar a pecar. Estou arrependido hoje. Hoje eu quero a graça de Deus. Hoje eu não quero mais pecar. Nós sabemos que a maioria das pessoas vão para a confissão com a contrição imperfeita. Por quê? Porque ligado à nossa vida estão os temperamentos. E muitas vezes nós pecamos por causa do nosso temperamento. E Deus, quando enxerga a gente, Ele enxerga a gente completo.
Ele não enxerga a gente pela metade. Então ele enxerga, isso não pode ser motivo para a gente não se arrepender perfeitamente. Ele enxerga a gente com toda a carga psicológica que a gente tem. Às vezes a gente diz para uma pessoa, fulano é fraca de cabeça. No Nordeste tem muito isso, né? Ah, fulano é fraca de cabeça. Na verdade a pessoa tem uma fragilidade para pecar muito grande. E aí ela se deixa levar muito fácil pelos outros. Então Deus, quando a gente peca, Ele nos olha todo. Não é só o fato de fazer o pecado, mas é todo o contexto pelo qual a gente cometeu aquele pecado. Por isso que na grande maioria das vezes, para a gente pecar mortalmente, temos que ter vontade, consciência e liberdade. Eu tenho que querer pecar. É diferente de acontecer. Poxa, foi no momento que eu estava fragilizado e pequei. Para pecar mortalmente, eu tenho que querer, eu tenho que ter a intenção de fazer aquilo mesmo. É o querer, é a vontade, não é? Depois eu tenho que ter consciência que aquilo é pecado, e mesmo assim eu queira fazer. A consciência, a inteligência, o discernimento de saber que aquilo é mal, mas mesmo assim eu quero fazer. Consciência, vontade, e eu tenho que ter liberdade para fazer. Eu poderia escolher outra coisa, mas eu escolhi isso. A liberdade. Deus nos criou livres, por isso que Ele não nos aprisiona. Ele nos criou neste mundão aí para a gente escolher o que quer. E quando nós escolhemos o caminho de Deus, nós escolhemos com consciência, com vontade e com liberdade. Para o Natal, é preciso ter esses 3 aspectos para fazer uma confissão ao menos imperfeita. Sem a gente saber das possibilidades. Será que eu tenho consciência de que o que eu fiz é pecado? Será que eu tive vontade de fazer aquilo mesmo? Eu fui levado por outras coisas. Eu podia escolher outra coisa e não escolhi? É assim que a gente faz um exame de consciência para o Natal. Apresentar ao Senhor o coração completamente aberto para acolher Jesus, para acolher o Senhor, para sermos abertos à mudança de vida. Um tempo forte, o advento é pela escolha de vida. Por hoje eu não quero mais pecar. Por hoje não. E todos os dias nós, por hoje não. E assim a gente vai vencendo. É muito importante que no caminho de discernimento de santidade, nós encontremos um padre, um diretor espiritual, que vai me fazer compreender e dar um salto nesse mistério de conversão. A gente nunca pode se sentir melhor do que o outro no caminho de conversão. Porque ao mesmo tempo que a gente está no auge da santidade, a gente pode estar no chão. Esse orgulho não pode deixar, nós não podemos deixar entrar no nosso coração. Só pela graça. Por que eu não pequei hoje? Pela graça de Deus. Porque forças humanas, não. Mas pela graça de Deus eu venci. Sempre, sempre pela graça de Deus. Sempre, sempre levados pela graça de Deus. É a graça de Deus que me faz fiel. É a graça de Deus que me leva à santidade. É a graça de Deus que não me deixa pecar. É a graça de Deus que me faz um esposo, um homem fiel, determinado. É somente a graça de Deus. Não é força humana, porque humanamente falando, somos todos frágeis, somos todos pecadores, mas não
pode se tornar isso um conformismo. Tem gente que é assim, até dentro da igreja vive um conformismo. Não, eu sou assim mesmo, Deus sabia que eu era assim e ainda me chamou para essa missão. Deus chamou para você tomar vergonha e mudar de vida, se converter, não é para continuar com essa confusão de vida. Não, Deus me chamou para ser padre, para eu tomar consciência e me arrepender mais e mais e mais, e ser melhor para Deus. Eu não posso imputar a Deus o que não é dele, que é essa passividade. Não, Ele te chamou para o grupo de oração, sabendo que você era pecador, pecadora, para você ser melhor para Ele, não é para se conformar com o que você é. Estou falando para o grupo de oração, que vai ter grupo de oração daqui a pouco, e tem pregadores no grupo de oração, e tem intercessores no grupo de oração, e tem cantores no grupo de oração. Não é para nos conformar com a desgraça que nós somos às vezes, não, é para ser melhor para Ele sempre, e esforçar para ser melhor. Esforço espiritual, não é para trazer a síndrome da Gabriela. Não tem jeito, não, muda de vida, pede a graça de Deus para mudar a gente. É para isso que Deus nos chama a uma missão. Deus nos chama a uma missão. E quando nós conseguimos moldar a nossa vida pelos critérios da Santa Igreja, da palavra, do catecismo, da orientação da igreja, não é para nos sentirmos melhores, é para vigiarmos mais. Porque o demônio não vai atrás de quem está pecando, o demônio vai atrás de quem não quer pecar, porque o alimento dele é o seu pecado. Como é que eu alimento o demônio? Pecando. O alimento dele é isso. Ele vai atrás da gente porque Ele quer nos tirar desta graça que Deus nos chama a viver. A santidade, coragem, não vos deixe iludir pelo demônio. O demônio anda como um leão a rugir, procurando a quem ele devorar. Resisti-lhe, sede fortes, vigilantes, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Que a Sagrada Família de Nazaré nos acompanhe por esses últimos dias de advento e nos alcance as mesmas disposições de alma e de coração que a animaram a acolher na fé e na pureza o Verbo de Deus encarnado. Nós também queremos acolher o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo, mas não pode ser de qualquer jeito. Temos que ir mudando, temos que ir descobrindo na reflexão da palavra de Deus aquilo que eu posso mudar, e nada é impossível para Deus, nada. Ele pode mudar tudo, em nós e nos nossos, Ele pode mudar tudo, amém? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.